Então, boa noite a todos. A gente está começando aí a segunda aula da nossa escola bíblica e hoje a gente tem o objetivo de falar sobre um primeiro passo, digamos assim, do discipulado, onde a gente vai falar sobre a obediência e também sobre o chamado e obediência. Então, vamos lá. Então, dentro dessa aula a gente vai falar aí sobre a conversão evangélica na atualidade, como ela tem ocorrido, como a gente muitas vezes teve uma experiência muito próxima de como isso acontece. A partir disso, a gente vai ver sobre a graça e o convite. Posteriormente, a gente vai então ver também sobre o chamado claro de Jesus e o que esse chamado claro ele nos espera, né? Que é uma obediência simples. Então, sobre a conversão evangélica na atualidade. Como ocorre a conversão costumeiramente hoje? Ela é semelhante ao que ocorria na Bíblia, no ocorrido da Bíblia? Então, esse é o primeiro ponto que se levanta para a gente pensar sobre discipulado. Quando a gente escuta, por exemplo, as histórias de muitas conversões no Oriente, por exemplo, a gente vê algumas coisas muito drásticas, né? Existem muitos testemunhos sobre isso, né? A pessoa, de repente, ela era de uma outra religião, ela era budista, ela era hindu, ou ela era muçulmana, e quando ela tem uma experiência de conhecer a Cristo, de seguir o chamado de Cristo, ela sabe muito bem que aquilo é uma mudança total e radical da vida dela. Mas como isso tem acontecido hoje no Ocidente, principalmente? E vamos olhar mais especificamente no contexto da igreja brasileira. Então, esse é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, só para a gente ter uma ideia, esse gráfico ele é de 2020, com pesquisa de 2019, 2020, com relação ao IBGE. Então, o cenário da religião no Brasil, a gente vê aí em torno de ainda 50% de católicos. No IBGE de 2010, era em torno de 65%, algo mais ou menos nesse sentido. E a religião evangélica já atinge hoje 30% da população brasileira. E daí perceba que as outras religiões, elas são basicamente insignificantes comparado com esse montante. Então, se a gente for juntar o conceito de uma religião cristã, a gente está dizendo que o Brasil ele é 80% cristão. Isso é um dado chocante. Chocante no sentido de que quando a gente olha para Atos e pensa em poucos convertidos, um punhado de convertidos, o quanto eles afetaram a sua sociedade. E quando a gente pensa que 80% da população brasileira, pelo menos, se declara cristão, a gente se depara com algo muito problemático, considerando que a gente não vê uma transformação na sociedade. O que a gente pode atribuir um pouco a isso? Existem muitos fatores. Tanto a questão de uma cultura cristã que a gente tem, que, num certo sentido, é muito positivo, mas de um outro lado leva a pensar que simplesmente por eu ter nascido numa cultura cristã, eu já sou um cristão. Então, isso é muito comum dentro de contextos mais históricos de igrejas tradicionais. A pessoa, ela nasce eu vou usar o exemplo dos luteranos, por vim de tradição luterana, né? Então, o pessoal, ele nasce ali, a família dele é luterana e ele simplesmente frequenta as reuniões. Não existe um processo de conversão especificamente. Existe um aculturamento. Ele simplesmente participa daquilo que seus pais participaram e ele vai passar como uma cultura para os seus filhos, quando consegue. E isso é muito parecido quando a gente olha para algumas outras igrejas tradicionais, inclusive a igreja católica. Então tem esse transmitir essa cultura de pai para filho. Existe algo bom
nisso que existe uma transmissão de cultura, mas simplesmente é só a transmissão de cultura e não uma experiência pessoal, né? E aqui a gente entra, então, muitas vezes no que o argumento evangélico trabalhava, né? Principalmente evangelizando católicos, né? Você é um cristão nominal, mas você não tem uma experiência com Cristo. Isso a gente já ouviu muito. E a pessoa, então, ela busca ter essa experiência com Cristo. Mas o que acontece é que hoje a gente pode encontrar isso muito facilmente, é de que não existem mais só católicos não praticantes, mas existem evangélicos não praticantes, né? Existe uma realidade onde pessoas se declaram cristãs, mas elas não frequentam a igreja. Elas se declaram cristãs, mas elas não conhecem a Bíblia. Elas se declaram cristãs, mas elas não sabem nada sobre o cristianismo. Então, acaba que esses dados são muito inflados. E quando as pesquisas são mais sérias, nesse caso é uma pesquisa do próprio governo, né? Mas quando é pesquisa de uma entidade que está visando pensar algo mais, algum projeto, alguma coisa assim, isso acontece muito nos Estados Unidos. Às vezes eles aprofundam mais esse tipo de pesquisa. Então eles não perguntam simplesmente se a pessoa é cristã, ou é evangélica ou católica, mas pergunta quantas vezes ela frequenta o culto na igreja dela, quantas vezes ela foi na igreja na semana, quantas vezes ela leu a Bíblia, quantas vezes ela orou no último mês, coisas desse tipo. E daí começa a se reduzir esses números, porque começa a perceber que existe uma declaração sobre algo, mas a prática ela não condiz. Então, esse é o nosso cenário brasileiro. Somos 80% cristãos. O que a gente aprendeu com isso nos últimos tempos? Talvez alguns de vocês foram evangelizados dessa forma. Talvez você foi abordado na universidade com as 4 leis espirituais, né? Tinha um livretinho que você recebia. Ou talvez você recebeu uma frase, tipo slogan, né? Tipo, Jesus te ama. Existe algo também que acontece muito, que é o que a gente chama de oração do pecador. Talvez alguns já tiveram a experiência de, de fazer isso, né? De fazer essa oração. E ela é muito simples, na verdade, né? A pessoa, quando ela vai em algum culto, em alguma reunião, e ela pode ter sido tocada pela mensagem da pregação, ela é convidada, então, a ir à frente, né, num apelo, num chamado, e alguém ajuda ela a fazer essa oração. Então, ela repete a oração. Então, tem várias formas de fazer, mas normalmente vai dizer algo como: eu reconheço que sou pecador e preciso de ti, Jesus, entrego a minha vida para ti, amém. Né? E a pessoa vai repetindo isso. E normalmente o que é dito para a pessoa é de que a partir dessa oração ela é salva, ela já é membro da igreja, então ela deve se batizar e ela vai frequentar os cultos. E o que acontece é que muitas vezes, diante dessa oração ou de rituais parecidos com esse, a pessoa não experimenta um real encontro com Cristo. E existe um grande problema nessa situação toda. O ponto é de que a pessoa ela simplesmente fica enganada, achando que ela já é um discípulo de Jesus, que ela é parte do corpo de Cristo, quando simplesmente ela fez uma única oração e nada foi dito para ela depois disso. Simplesmente ela pode continuar vivendo a vida como ela vivia. Então, esse é um dos grandes pontos que hoje geram um mal para o nosso tempo de cristianismo. Um tipo de acesso ao chamado de Jesus, mas que não é exatamente como Jesus fazia. É um acesso facilitado, digamos assim, onde essa simples oração resolve todos os problemas da pessoa. É como se fosse um toque de mágica. Ela faz essa oração em nome de Jesus e tudo se resolve na vida dela, e do dia para a noite ela virou um discípulo e segue o baile, segue a vida dela
e esse chamado de Jesus não gera nada na vida dela, não gera um efeito na vida dela. A oração do pecador, então, normalmente após de feita essa oração, a pessoa ela é conduzida à membresia da igreja, ao batismo. E o que é dito para ela é que os pecados dela foram apagados. Então, a partir desse momento, ela vai viver, ela tem normalmente duas escolhas, o que isso vai diferenciar de uma igreja para outra, né? Ou ela continua vivendo como ela vivia antes, ou ela precisa cumprir um rito, cumprir muitas regras, entrega uma relação de regras no qual ela precisa viver a partir daquela oração que ela faz. E então a gente vai encontrar muito que a gente conhece hoje com os termos, por exemplo, de legalismo e também de antinomismo ou libertinagem, né? Que é a ideia de que você pode seguir Jesus e continuar vivendo do jeito que você quiser. Você não precisa cumprir nenhum tipo de lei, você não precisa obedecer nada daquilo que Cristo fala. Simplesmente você fez aquela oração e, como um toque de mágica, sua vida mudou, transformou, seus pecados foram apagados e nenhum pecado mais existe e você vai viver uma vida normal porque Deus te ama e no final ele vai te salvar. Então, essa é um estilo de vida muito liberal, né? Existe o contraponto com esse mesmo processo inicial da oração do pecador, que é entregar para você uma lista de regras e dizer, então, você fazia isso antes, agora você não pode fazer mais nada disso. Você vai ter que viver uma vida correta, conforme aqui o padrão dessa comunidade, e simplesmente você vai dar os teus pulos aí para você obedecer essas regras. Então, por um toque de mágica de uma oração, você continua ou vivendo um estilo de vida igual você vivia, e quando as pessoas olham para você, não existe diferença alguma nesse encontro com Jesus. Essa oração, ela não, quando as pessoas olham para você, não existe diferença alguma. Ou senão você se torna do dia para a noite aquele cara super ferrenho que cumpre várias coisas e normalmente você leva os outros a cumprir da mesma forma, né? Que é muitas vezes o que a gente ouve falar sobre o crente chato. Então você tem essas duas realidades, e isso é muito comum na igreja brasileira, né? O segundo tipo de gente, o segundo tipo de padrão era um padrão mais comum há um tempo atrás, mas hoje nós vemos crescer muito grande esse padrão, tipo de continue a viver como você vivia, porque Jesus te ama, Jesus já te perdoa e tá tudo certo. Siga a sua vida. Agora vamos olhar para Mateus 7, 21 a 23 e perceber como funciona o chamado de Jesus, em comparação com essa padrão que a gente tem hoje dessa oração do pecador. Então, Mateus 7, 21 a 23 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então perceba que aqui existe uma diferença de uma simples oração para o chamado que Jesus faz. Aqui tem muitas pessoas chamando Jesus de Senhor. Tem muitas pessoas, homens, mulheres, que fazem coisas, inclusive, para o Senhor. Mas perceba que Jesus ele diferencia uma questão aqui sobre fazer e sobre fazer a vontade do Pai dele. Então, existiam muitas pessoas ali nesse contexto onde Jesus está falando que fizeram coisas em nome de Jesus, mas não necessariamente essas coisas que fizeram em nome de Jesus são as coisas que o Pai, a vontade do Pai. Então, aqui começa a entrar algumas questões, como a questão da obediência. Então, o chamado de Jesus, ele chama a uma obediência.
Um segundo fator é de que ele não conhece. Ele diz, nunca os conheci. Então, aqui novamente ele traz a questão do relacionamento. E no fato de quando eles, ele diz assim, vocês praticam o mal, existe aqui um paralelo muito forte com fazer a vontade do Pai. Então, o fato deles fazerem a vontade própria deles e não fazer a vontade do Pai, coloca aqui muito claro a questão da falta de obediência. Então, a desobediência que está atrelada no chamado. Então, o que Jesus ele exige nesse chamado? Ele exige obediência. A confissão ela está atrelada com uma obediência. Então, aqui a confissão tem a ver com chamar Jesus de Senhor, né? Senhor, Senhor. Então, essa confissão de chamar Jesus como Senhor, ela está vinculada com uma obediência, ela está vinculada com um relacionamento de ser conhecido e conhecer Jesus, e também ela está vinculada com arrependimento, o que tem a ver com não fazer mais a sua vontade, mas fazer a vontade de Jesus. Então, aqui são esse contraponto que a gente pode perceber entre o que costumeiramente a gente vê como uma conversão na atualidade, dentro desse chamado, desse apelo, onde você faz oração com o pecador e você segue uma vida diferente do chamado de Jesus, aonde nesse momento aqui que está falando tem um caráter até escatológico, onde para entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, ele está falando que pessoas podem andar toda uma vida acreditando que seguem ele, mas o fato de essa confissão não estar atrelada à obediência, não está atrelada a arrependimento e não está atrelada ao relacionamento, a pessoa pode passar toda uma vida acreditando que segue ele e está enganada. Então, aqui a gente pode pegar, por exemplo, tem um exemplo que o autor David Platt ele dá no livro dele, Siga-me, que eu acho muito, muito relevante, que ele diz o seguinte, eu acho que eu até já usei esse exemplo alguma outra vez na comunidade. Ele diz o seguinte, por exemplo, digamos que alguém combinou com você um almoço, uma janta, sei lá, e você vai esperar essa pessoa no restaurante. E aí a pessoa se atrasa bastante, e de repente ela aparece. E ela chega muito agitada, assim, e dela senta e começa a te contar. Rapaz, eu tava na estrada e de repente meu carro, o pneu furou, eu desci do carro, fui trocar o pneu, e quando eu me dei por conta, eu dei um passo para dentro da autoestrada, da estrada, e veio um caminhão a 100 por hora e me atropelou. Uma Scania, uma carreta carregada a 100 por hora e me atropelou. Aí eu levantei, voltei, peguei os equipamentos ali, troquei o pneu e consegui chegar aqui. Se a pessoa te conta essa história e ela chega, o estado dela físico é um estado normal, como você conhece ela, você vai ter quase certeza de que ela está te mentindo. Porque ela disse que ela teve um encontro com uma carreta lotada a 100 por hora e a pessoa foi atropelada. E ela não tem nenhuma mudança. Tem alguma coisa estranha nessa história. Então é provável que é mentira. Então ele dá esse exemplo, né? Quando nós dizemos que fomos chamados por Jesus, que tivemos um encontro com Jesus, que aceitamos Jesus, né? Depois a gente vai tocar um pouco nesses termos, né? Mas quando a gente diz que teve essa experiência, e quando alguém de fora olha e não vê nenhuma mudança que confirme esse encontro, tem algum problema. Então, isso revela a grande questão que gera engano e vai gerar, com muita tristeza, muitos homens e mulheres enganados ao longo de uma vida vivendo dentro de igrejas,
porque simplesmente fizeram uma oração e acham que a partir dessa oração eles já são cristãos. Então, esse é o grande perigo, esse é o grande engano de transformarmos o encontro com Jesus como algo mágico ou como um simples encontro onde, em 2, 3 passos, tudo se resolve. Então, esse exemplo de ser atropelado por um caminhão a mais de 100 por hora, ele demonstra o que seria termos um encontro com Jesus. Um encontro que gera uma mudança na nossa vida, que nos deixa desfigurados para como éramos e nos conduz a uma mudança, uma transformação. Então, eu reforço aqui o chamado de Jesus, além da confissão de declararmos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, Ele chama a uma obediência, a um arrependimento daquilo que éramos e ao relacionamento com Ele. Então, nesse processo de ouvir o chamado de Jesus, a gente vai ter digamos assim, uma introdução sobre a questão da graça e o convite. O que nos permite ouvir o chamado de Jesus? O que nos empodera para obedecer? Então, aqui a gente vai começar a ter a revelação daquilo que prepara o caminho para o chamado, aquilo que prepara o caminho para a obediência. Então, nisso nós temos a revelação da graça. Então, o outro autor que o Gerson já citou aqui na outra aula e que a gente recomenda muitíssimo, que é o livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Ele é um dos livros mais importantes nesse assunto. Depois temos outros, né, como o Discipulado do Mark Dever, tem o Custo do Discipulado do Jonas Madureira, e tem esse também, o Siga-me, do David Platt. Também são algumas recomendações, principalmente para esse tema que a gente está trabalhando hoje, que é o chamado e a obediência, né? Que é, digamos assim, o primeiro passo dentro do que a gente precisa entender sobre o discipulado. Então, o Bonhoeffer ele faz a distinção da graça barata e da graça preciosa. Então, basicamente, o que ele vai falar é o seguinte, que a graça barata ela faz, então, um convite onde não tem exigências, onde não se tem exigências. Então, é uma graça que vem e isso se assemelha muito com o que nós falamos antes sobre a oração do pecador. Essa oração do pecador que nos diz, faça essa oração e todos os seus pecados estão perdoados. Você pode viver a vida que você viveu, continuar vivendo ela, porque Jesus te salvou. É um passe de mágica. Você não precisa se envolver com Jesus para que ele seja também seu Senhor. Ele simplesmente pode ser só seu Salvador, né? Então, essa prática que nós temos na igreja hoje, ela é exatamente essa expressão do que o Bonhoeffer chama de graça barata. É uma graça que te diz, Deus te ama e está tudo bem, fique tranquilo, né? Talvez nessa pandemia você já deve ter ouvido isso. Eu ouvi algumas pessoas numa prática de evangelismo dizendo o seguinte, gente, eu li o livro, aquele livro é importante. Eu li a última página dele e diz que lá no final vai ficar tudo bem. Então, esse tipo de abordagem, quando nós dizemos para as pessoas, para elas, gente, tá ruim agora, mas vai ficar tudo bem. Nós estamos esquecendo de algo nesse processo todo. E isso é uma expressão dessa graça barata, onde nós queremos oferecer Jesus como um produto, e é um produto tão barato que as pessoas, inclusive, não querem. Simplesmente nós dizemos, não, é bom para você, é importante para você. É quase como se fosse um remédio ou como um produto legal que a gente gosta. A gente diz para as pessoas, não, vai fazer bem para você. É importante. Vai na igreja, assiste um culto, vai trazer paz para o seu coração. Isso vai ser gostoso, vai te trazer tranquilidade. Então, esse tipo de abordagem, que eu acredito que vocês já ouviram isso em algum momento da vida de vocês, faz parte desse conceito da graça barata.
A graça que não traz nenhum tipo de exigência e simplesmente joga o amor de Deus, a graça de Deus, a obra de Deus lá no fundinho do lixo, né? Dizendo que nada daquilo foi muito importante, porque você pode receber ela, essa graça, que é de graça, mas você pode simplesmente seguir o seu rumo, seguir o seu jeito de viver. Em contrapartida, ele vai falar sobre a graça preciosa. E a graça preciosa, ela então faz um convite, e o convite dela é de entrega total. Então, enquanto a graça barata, o convite dela não tem exigências, é do tipo assim, pega aqui e entra lá quando quiser, sabe? Aquelas festinhas ruins que a galera chega, dá o ingresso, do tipo, oh, vai lá para fazer volume. Diferente dessa outra, onde você teria que vender tudo que tem para conseguir esse ingresso e poder acessar esse lugar. O que a gente vai perceber é que essa entrega total, essa rendição, ela inclusive não é capaz de pagar essa graça preciosa. Essa graça preciosa que é oferecida a nós, ela em nenhum momento ela é possível ser barganhada, paga, conquistada. Ela é simplesmente uma graça que ela é dada por puro amor e misericórdia. Esse é o outro ator, o David Platt, ele nos lembra que nós não conseguimos compreender o convite por estarmos com alguns problemas em nossos pressupostos. Então, aqui, ainda pensando com o conceito de graça barata e graça preciosa, o David Platt ele vai trabalhar alguns outros termos, mas os sentidos vão ser os mesmos. Então, ele vai falar que nós achamos que o convite parte de nós mesmos. De alguma forma, a gente tem uma mente religiosa, e isso não é só aqui no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Nós achamos, e é até o próprio termo que a gente fala, talvez você já disse isso algumas vezes, quando você disse assim, eu convidei Jesus para entrar no meu coração. Né? Então, esse pressuposto de achar que o convite está conosco é um pressuposto muito errado. Às vezes ele pode ser uma coisa bem simplória, assim, que a gente não sabe exatamente o que está falando, né? Fala meio por jargão, assim, clichê. E se a gente recebesse uma explicação básica, a gente saberia que estava errado e nunca mais usaria. Mas tem situações onde a gente usa isso, achando que o convite partiu de nós, que a gente acredita de fato que fomos nós que abrimos a porta para Jesus. Fomos nós que dissemos, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Como diz a música. Achamos que nós tivemos um lapso de lucidez, né? E simplesmente pensamos, não, eu acho que a melhor coisa para minha vida é seguir Jesus mesmo. Então eu vou dar uma oportunidade para ele, para que ele faça uma limpeza aqui, uma geral aqui na minha vida. Então, pode ser só uma frase que a gente fala errada e todo mundo repete ela dizendo, ah, sim, o dia que eu aceitei Jesus. Pode ser isso. Mas pode também ser um sentimento e uma convicção de achar que em algum momento nós tivemos uma ruptura e nós pensamos, não, a partir de agora eu aceitei ele, eu preciso dele e a coisa vai mudar. Então, esse é um primeiro pressuposto muito errado. E o segundo é que achamos que o pecado é um mero detalhe. Então, aqui é um outro fator muito importante para entendermos o conceito dessa graça barata e a graça preciosa. Eu lembro, pelo menos de uma vez, que o Gerson já citou isso em pregação, mas isso a gente encontra em outros livros também, que é o seguinte. Até o David Platt, ele faz conta uma história que eu achei bem boa, que ele conta o seguinte. Ele está conversando, ele está evangelizando um homem do Oriente, da Ásia, do Oriente Médio, não lembro agora a localidade. E ele está num táxi e ele é um pastor, mas ele é muito missionário, assim, ele vai para a Ásia, para o Oriente Médio, para a África também. E daí ele está num táxi conversando com um cara
de um outro país, e daí ele pergunta o seguinte pro cara: se eu te desse um tapa agora, o que você faria? Daí ele falou: eu te expulsaria do táxi. Ok, legal. Aí ele pergunta: mas se eu desse um tapa num cara da rua ali? E daí ele falou: bom, esse cara talvez chamaria uns amigos e eles te bateriam. Ele, ok. E se eu desse um tapa num policial? Ele falou: bom, o policial te bateria e te prenderia. Ele, ok. E se eu desse um tapa no presidente do seu país? Aí ele falou: bom, aí você seria morto. Certamente você seria preso e morto. Então, a partir desse momento, ele traz o conceito da ofensa contra Deus. O grau da ofensa, ela está muito mais em quem foi ofendido do que no ato em si de ofensa. Então, o ponto não é que tipo de ofensa e de pecado foi cometido, mas contra quem. No momento que cometemos um pecado contra um Deus santo, eterno e totalmente justo, amoroso, significa que o grau desse pecado que nós cometemos, dessa ofensa, ela é nesse mesmo nível. Ela se torna uma ofensa que é eterna, que ofende a santidade e a justiça de Deus. Então, no momento quando olhamos para o pecado como um mero detalhe, nós tornamos a graça ela algo muito barato. Quando entendemos com precisão de que o pecado que nós cometemos contra Deus é algo grandioso, que é do tamanho dele, nós começamos a entender que a graça que ele nos disponibiliza só poderia ser possível a partir dele próprio. Só uma graça eterna poderia apagar um pecado eterno. Só um amor fiel e infindável poderia apagar todo a marca de pecado nas nossas vidas, em tudo que a gente fez. Então, esses dois fatores são muito importantes para que a gente tenha em mente a questão da graça, para que ela não seja barata e ela se torne preciosa para nós. Precisamos olhar para ela entendendo que o convite parte de Deus e o pecado que nós cometemos foi contra Deus, não foi contra qualquer outra pessoa, que poderia ser resolvido com um presente ou algo assim. Então, esses dois pressupostos são muito importantes para que a gente entenda a preciosidade da graça. Então, uma graça preciosa, primeiramente, ela revela como estamos distantes de Deus. Então, Efésios 2, 1, 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, a primeira coisa que a graça faz, ela é revelar a nossa distância da santidade de Deus. Quando nós entendemos esses pressupostos iniciais, de que o convite parte daquele que o único que pode, que é Deus, e de que também a nossa ofensa ela é uma ofensa grandiosa demais, que não teríamos capacidade de pagar ela. Então essa graça começa a revelar esse distanciamento de que estamos de Deus, nós e Deus, nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. É interessante também na questão do convite pensarmos se entendemos que estávamos mortos ou ainda estamos mortos, não existe possibilidade de um morto se autoconvidar, né? Não existe possibilidade de um morto se auto-chamar. E a gente vai perceber sobre a história bíblica toda, desde o princípio, que sempre foi Deus que deu o primeiro passo de chamar os homens, chamar a nação de Israel, sempre foi Deus que fez esse passo. Por quê? Porque sempre todos estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou delitos e pecados, como vai falar em outra versão. Então,
assim como o salmista fala, por exemplo, né, que aquele que desce à sepultura não pode adorar a Deus, da mesma forma, mortos em delitos e pecados não têm condições de fazer um chamado, um convite para Jesus entrar no coração. É simplesmente Ele que pode fazer esse chamado e liberar a sua graça para que possamos, então, receber essa salvação preciosa. A graça preciosa também revela, novamente, como estamos diante de Deus, e aqui Romanos 3, do 10 ao 18, ele vai um pouco mais longe. Então, ele fala o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seu caminho, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Quando a gente lê esse tipo de verso, normalmente a gente não se vê nele. A gente normalmente pensa nas pessoas ruins que a gente conhece lá na rua, que fazem coisas erradas. Normalmente nós não nos vemos encaixados nesse tipo de verso. Nós não achamos que somos um túmulo aberto, ou que da nossa boca tem veneno, ou de que só carregamos maldição e amargura. Por quê? Porque ainda temos um pressuposto de que o nosso pecado é uma leve ofensa. E nós ainda achamos que podemos, em algum momento, chamar Jesus e convidar ele para entrar na nossa casa e resolver os problemas quando a gente quiser, né? Quando a gente estiver optando por isso. A graça preciosa, que revela que somos pecadores, nos concede poder para ouvir o convite de Jesus e segui-lo. Então, além dessa graça, ela ser o meio pelo qual nós entendemos o nosso distanciamento entre a santidade de Deus e o nosso pecado, para ficar muito claro que existe um abismo entre nós. Essa mesma graça, ela também é o poder que permite ouvir o convite de Jesus e também aquele poder que nos impulsiona a segui-lo. E é isso que a gente pode perceber aqui em Mateus 4, 18 e 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Então, quando a gente olha para esse texto, talvez, se você tem mais tempo de igreja evangélica, você pode ter ouvido algumas pregações sobre esse texto, e ali foi falado sobre as qualidades, por exemplo, desses camaradas aí, né? Como era importante eles serem pescadores para que eles pudessem pregar o evangelho e pescar homens, né? Esse tipo de abordagem pode ser falado. Mas o ponto crucial aqui é quem está chamando. Quem está chamando é o próprio Deus encarnado. E é o seu chamado que contém graça suficiente para que eles possam ouvir o chamado e responder o chamado. Então, aqui é algo muito relevante que a gente precisa entender em todo esse convite. Quando a gente pensa no chamado de Jesus, a gente precisa pensar em tudo que aconteceu. Se o nosso pecado, ele é um pecado que é eterno, no sentido de que a gente ofendeu uma pessoa eterna, e que é um pecado que é de extrema gravidade, porque ofendemos a pessoa mais santa e perfeita que existe, significa que então nós precisávamos de uma graça suficiente para cobrir esse tipo de ofensa. E significa que
também nós estávamos muito distantes desse Deus. Então, o nível de chamado de Deus é o nível que faz aquilo que ele vai dizer, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para proclamar as boas novas, para que houvesse salvação. Então, o chamado de Jesus não é só uma fala que ele faz, mas é quando a palavra de Deus se torna carne. A própria palavra que chama é a palavra que se torna carne e anda com homens e chama esses homens. É esse o nível de chamado que acontece. Não é só uma voz que veio do céu, não. É a palavra que encarnou e andou com os homens e chamou os homens. É esse nível de chamado. É esse nível de expressão de convite e chamado que demonstra o tamanho do amor de Deus e demonstra o tamanho dessa graça preciosa. E por isso não podemos olhar para ela como uma graça barata, considerando todo o processo, tudo o que aconteceu para que isso acontecesse. E a gente sabe como isso vai terminar. Termina com ele indo à cruz, morrendo, pagando o pecado, e também ressuscitando e vencendo a morte. Então, é todo esse processo que demonstra o tamanho desse chamado e o tamanho dessa graça. É interessante também perceber como de imediato eles seguem no seu chamado. Não há dúvidas. E certamente esses caras não eram os caras mais letrados, porque eles não estavam na região de Jerusalém, eles estavam na região da Galileia, uma região que já não era muito bem vista. Se, como a gente já ouviu, se eles estavam trabalhando, é porque eles não tinham seguido o rabinato, então eles não eram os caras mais cultos do seu tempo. A pesca não era um tipo de trabalho muito enriquecedor, era um trabalho normal, um trabalho tranquilo, mas eles não eram gente muito rica também. Então, existem, né? O pessoal fala, eles eram empreendedores, empresários. É, eles tinham o seu negócio do seu pai, tinha um barquinho ali. Mas não, a gente não está falando de gente rica, não. Está falando de gente simples, gente que era iletrada, gente que morava numa região que não era grande coisa. Então, é esses caras que Jesus chama. E também não é o fato da simplicidade deles é que dá garantia que eles seguiram o chamado. Não, é a graça, é o poder revelado na graça de Jesus. Então, nós chegamos na questão do chamado. E o chamado, ele é claro. O chamado de Jesus, ele é impossível de ser compreendido. Seu chamado de forma misteriosa. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Que a forma que Deus fala sempre é por mistério, sempre por parábolas. Ele fala para a gente não entender. Mas perceba que nos evangelhos, quando isso vai discorrendo, ele fala que muitas vezes ele fala por parábolas para que muitos não entendam, mas sempre ele explica para os discípulos. Então aquilo para eles não era mistério, não era impossível de ser compreendido. Então esse chamado que a gente viu ali de Mateus 4, né, de Jesus chamando os irmãos e eles correspondendo de forma muito rápida, a gente pode ver esse mesmo chamado em Marcos 2,14, que é uma forma mais simplificada, e diz ali, passando ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Isso acontece um pouco depois já daqueles 4 que foram chamados, né? Então, é algo muito simples. Ele diz, segue-me. Não existe algo muito elaborado. Ele simplesmente chama ele da onde ele estava para ir para um outro estado, para ir para uma outra realidade. Então, o Bonhoeffer ele vai dizer o seguinte: a resposta do discipulado ao chamado de Jesus não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas um ato de obediência. Então, linkando com aquilo que a gente falou no início, né, sobre a oração do pecador, sobre a graça barata,
Tudo que Jesus não pede daqueles homens é simplesmente eles falarem bonito e dizer, nossa, sim, eu confio em você, Jesus. Tudo que Jesus pede, então, se você confia em mim, segue-me. E esse ato de seguir é um ato onde tem uma mudança, tem uma transformação. Ele estava fazendo algo, ele estava vivendo um estilo de vida, e quando ele é chamado, ele muda. Ele começa a andar com Jesus, e esse andar com Jesus vai falar sobre relacionamento. Então, fala sobre obediência, fala sobre arrependimento, porque há mudança no estilo de vida, e também fala sobre relacionamento. Então, esses 3 pontos sempre vão andar dentro do chamado: arrependimento, obediência, relacionamento. A gente pode botar até obediência, arrependimento e relacionamento. Então, nesse processo do chamado de seguir Jesus, então a gente pode fazer, pontuar sobre coisas muito simples, como o fato de você ser chamado para seguir significa que você tem que dar passos. Você não vai ficar parado. O chamado de Jesus nos chama a caminhar com Ele, a nos relacionar com Ele. Significa que se estamos parados, não estamos seguindo Jesus. Então, esse é um ponto muito relevante. Se, ao ouvir o chamado de Jesus, nossas vidas não têm uma mudança, talvez a gente ou rejeitou o chamado dele, ou a gente não ouviu. Existe essa possibilidade. Por isso é o grande receio, é o grande temor de milhares de pessoas, apelo após apelo, fazer uma oração do pecador, mas elas não terem sido chamadas e não corresponder ao chamado, e estarem se enganando e indo para o inferno, enquanto frequentam cultos e dão o dízimo e fazem um monte de coisa. Então esse é um grande problema. Então, quando a gente olha para esse chamado simples de Jesus, um chamado claro de Jesus, é um chamado que nos chama, eu sei que é redundante, mas ele nos chama, então, para caminhar, para se movimentar, para sair da posição que estávamos, para ir para uma outra posição. E nisso se caracteriza o arrependimento, porque o arrependimento tem a ver com mudança, tem a ver com sair de uma situação e ir para outra. E nesse processo de mudança tem também a obediência. E nesse processo de caminhar com ele, a gente começa a se relacionar com ele e conhecer ele, para que no final a gente não seja daqueles que diz Senhor, Senhor, mas que ele não conhece. Então essa frase precisa ficar muito gravada para vocês. A resposta do discipulado não é uma confissão oral de fé em Jesus. Não é falar bonito sobre Jesus, mas é um ato de obediência. Eu não sei se eu anotei aqui, mas eu acho que está aqui, mas eu vou tentar lembrar como o Bonhoeffer coloca. Ele diz o seguinte: Jesus chama e espera uma obediência imediata. Seu convite é para um relacionamento com ele e não para um programa de regras. Então, esse chamado de Jesus, reforçando a questão do relacionamento e da obediência, fala sobre estar andando com ele, conhecendo ele e vivenciando como ele vive. E não entregar uma cartilha dizendo você tem que parar de fazer isso, você tem que deixar de fazer aquilo outro e tal. Existem coisas que são óbvias, que dentro do arrependimento vai ficar muito claro. Que é, por exemplo, quando João diz isso, né? Alguns homens vão procurar ele no deserto e ele fala: bom, se você roubar, você não rouba mais. Se você mentir, você não mente mais. Paulo vai falar isso nas cartas também. Tipo assim, é muito simples, é muito claro. Se você fornicava, você não fornica mais. Se você prostituía, você não prostitui mais. Se você mente, não mente mais. E assim por diante. Cada um dos pecados que a gente sabe. Se você cobiça, não cobiça mais. E assim sucessivamente. Então, esse chamado arrependimento também, ele é claro, ele é direto. Mas o ponto não está, então, virar um programa de regras e começar. Se eu fiz isso, eu estou bem. Se eu fiz aquilo, eu estou bem. Se eu não fiz, eu não estou bem. Porque isso tem a ver com criar um programa de regras, quase como uma prova, alguma coisa assim que você vai fazendo, acertando, você fica feliz porque deu certo e não. Enquanto Jesus está chamando para um relacionamento com Ele, para conhecer Ele, para conhecer a sua palavra, a sua vontade, como ele disse lá em Mateus 7.
Aquele que me ama, aquele que me segue, que pode me chamar de Senhor é aquele que conhece e guarda e obedece à vontade do meu Pai. Como é que a gente vai conhecer a vontade do Pai? O próprio Jesus disse, aquele que me conhece, conhece a vontade do Pai. Então, conhecendo Jesus, nós conhecemos o Pai. Conhecendo a palavra de Jesus, nós conhecemos as palavras do Pai. Então, nesse processo de relacionamento, nós aprendemos aquilo que agrada e aquilo que não agrada o Senhor. E sim, nós vamos andar num processo de arrependimento e santidade. Mas não é um programa onde a gente faz isso ou deixa de fazer aquilo. O que ele espera de nós é uma obediência imediata. E nesse processo de obediência tem arrependimento. E nesse processo tem relacionamento. Quem foi chamado simplesmente deixa tudo, pois o foco está em quem chama e em seu poder. Então, de novo, o foco não está em nós, não está naqueles que foram chamados, mas está naquele que chama. Lembra, aquele que chama é a palavra que encarnou. A própria palavra que diz, haja luz, houve luz, aquele que está no princípio da criação, é o mesmo Logos, é a mesma palavra que encarna, que vem habitar no meio dos homens, e é ele que chama. Então, ele tem o poder, ele tem a capacidade de gerar essa graça que nos chama para fora do lugar onde estávamos. Então, fé e obediência andam juntas. Fé sem obediência é hipocrisia, uma libertinagem. E obediência sem fé é legalismo. Bonhoeffer ele usa um outro termo, que eu não estou recordando agora bem certinho como ele faz, mas ele criou como uma espécie de... como se fosse que a gente chama em matemática, agora esqueci o termo. Então mas ele bota mais ou menos o seguinte, fé sem obediência não tem como, e obediência sem fé não tem como. Uma depende da outra. Inclusive, ele vai um pouco além, então ele começa a dizer o seguinte, e nisso ele pega muito do que Tiago vai falar. A verdadeira fé, às vezes, ela nem vai ter uma confissão imediata, mas ela vai ter uma obediência imediata. E a confissão, o relacionamento, ele vai vir a partir dessa obediência. Ele, então, ouve o chamado, então ele confia a partir da obediência. Então, ele dá o exemplo de Pedro, por exemplo, quando ele fala com Jesus para andar sobre as águas, né? Ele pede para Jesus, e Jesus autoriza ele, ele vai, e depois ele vai pensar se ele crê ou não crê. Ele simplesmente obedece antes de crer. Então ele fala que é meio complicado tentar definir, é a fé ou é a obediência, ou é a obediência ou a fé. Não, é as duas coisas juntas. O que a gente precisa ter clareza é de que em todas elas é o poder de Deus que nos capacita para ter fé e para obedecer. Porque senão a gente acreditaria que a nossa salvação ela é partilhada com Deus. Então a gente não acredita num sinergismo, nós acreditamos no monergismo, que é o quê? Deus agindo totalmente em favor de nós e em nós para que nós possamos ser salvos. Como diz lá em Jonas, a salvação vem do Senhor. Então não existe possibilidade de vir de outro, nem de nós mesmos. Então, dentro desse processo, é obediência ou é fé, é as duas coisas juntas. Mas o ponto é, tudo é obra dele, para que não haja nenhum tipo de glória ou de achismo de que nós fizemos alguma coisa. O que veio primeiro ali, se foi a obediência ou a fé, a confissão, bom, não se sabe, só se sabe o que aconteceu. Eles ouviram o chamado e obedeceram. E de alguma forma eles foram porque eles creram também. Então, é isso que precisa ficar dentro de nós muito claro. Obediência e fé andam juntas. Não podemos viver um cristianismo onde aceita uma fé que não gera transformação, não gera movimento, não gera arrependimento, não gera obediência. Então, alguns textos com relação ao chamado, e aqui a gente percebe a questão de objeções ao chamado, claro. Lucas 9, 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas não têm suas
tocas e as aves, não, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir de minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, aqui a gente tem três situações. A gente tem um primeiro cara que se oferece. Ele diz, eu te aceito, Jesus, né? Eu vou te seguir. E ele é bem enfático, né? Por onde quer que fores, te seguirei por onde quer que fores. Só que Jesus dá real para ele. Eu acho que tu não sabe, filho, o que tu tá falando. Tu quer me seguir, não sei o que tu entendeu por me seguir, mas eu quero te dizer que o chamado que eu faço é um chamado de entrega total e um chamado onde você não tem muitas garantias de ter bênçãos nessa vida. Então ele fala que ele mesmo, o próprio Senhor da Glória, não tem onde repousar a cabeça enquanto os animais que Deus abençoa têm suas casas, têm seus ninhos, mas então aqui ele coloca muito claro que esse jovem ele não tem muito ideia do que ele está falando. Ele está bem entusiasmado, assim, nossa, eu vou te seguir, vou te seguir. Então Jesus dá um calma, calma, filhão, porque talvez tu não sabe o que está falando. Lembrando que o chamado sempre parte de Jesus, né? O segundo, ele vai falar, Jesus fala para esse segundo, diz, siga-me, mas o homem responde, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus responde, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Então, aqui, Jesus faz um chamado e esse homem, ele argumenta baseado numa lei, baseado em algo que é correto, algo que é bonito. Pensa, Jesus ou qualquer pessoa te chamar para algo muito importante e de repente seu pai faleceu. Você vai querer primeiro fazer todo o funeral, cuidar dos seus familiares e para depois, né, seguir viagem. De repente é um chamado de trabalho, uma promoção imperdível, alguma coisa que aconteça. Você vai pensar, não, calma, eu preciso fazer isso aqui é muito urgente. Depois eu vou ver essas questões de trabalho, o que quer que for. E quando a gente lê isso aqui, a gente pode fingir que acha que está normal. Mas vamos ser sinceros, a gente fica ofendido com Jesus. Porque se ele falasse isso pra gente, a gente não ia gostar, certo? Então, esse ponto de um falso moralismo que a gente fica assim, não, nossa, que bonito que Jesus falou. Não, não é bonito não, Jesus está sendo muito radical. Jesus está sendo faca na bota mesmo. Jesus não está dando conversinha. Está dizendo, tipo, não, não. Jesus então está dizendo que o chamado dele ultrapassa bons modos, que o chamado dele ultrapassa inclusive a lei, o chamado dele ultrapassa qualquer coisa, o chamado dele é inegociável. E é isso que Jesus está falando para esse cara. Tipo assim, ó, deixa os mortos. A gente ia pensar, nossa, que insensível. Jesus está falando. O chamado que eu estou fazendo para você, comparado com isso que você está falando, é nada. Segue-me. Que eu estou te chamando é para anunciar, para proclamar o reino de Deus. Então, o primeiro cara é super entusiasmado, mas não tem ideia do que está falando. Então, Jesus mostra para ele o quão difícil é esse chamado. O outro que Jesus chama e que se utiliza de boas práticas, inclusive da própria lei, de seguir a lei, de cuidar dos seus pais, inclusive nesse momento de sepultamento, Jesus fala para ele o quão alto é o chamado. O chamado está acima de qualquer outra coisa, inclusive da lei, dos boas práticas, bons modos, o que for.
E ele rejeita isso para continuar vivendo essa vida bonita perante os outros. O terceiro, ele é mais ousado. O terceiro, então, ele diz assim: vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar a me despedir da minha família. Ele é tão ousado que ele está falando com o Rei da Glória, com o Senhor do Universo, e está dizendo: ó, eu vou te seguir, tá? Mas eu vou fazer do meu jeito. Então, Jesus deixa muito claro para ele ali, como é que ele diz ali? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui fica muito claro que tentar seguir o chamado vivendo do jeito que a gente acha que pode viver, não dá certo. Não dá certo. Então, o primeiro é entusiasmado e Jesus mostra a dificuldade do chamado. O segundo rejeita o chamado ao ponto para viver o que é correto, né, diante das pessoas. Jesus mostra quão alto é o chamado, quão precioso é o chamado. E o terceiro se prontifica, mas quer fazer do seu jeito. Jesus fala que do nosso jeito não tem como. Precisa seguir de um jeito olhando para frente, fazer o que tem que ser feito. Não tem como fazer da, do nosso modo. Aqui talvez um dos textos mais clássicos, que é Jovem Rico, né? E aonde há uma recusa ao chamado. No texto de Marcos, Jesus aqui não fala isso, mas no texto de Marcos diz que Jesus olha para ele depois do processo da conversa, ele ama esse jovem. Então, só para saber que Jesus não foi duro, simplesmente duro, mas Jesus tem intenção de que esse jovem pudesse encontrar salvação mesmo, né? Ele não está rejeitando o cara. Mas vamos lá. Mateus 19, 16 a 22 diz: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, o tempo já é está bem adiantado, mas para fazer algumas considerações sobre esse texto, então perceba que na conversa esse jovem ele vem de alguma forma meio arrogante, né? Ele pergunta, né, o que farei de bom para ter a vida eterna? Então ele não vem no pressuposto de que ele não é bom e que ele não tem como fazer coisas boas, né? Ele parte do pressuposto que ele pode tomar a iniciativa, né? Como a gente falou no início. Ele pode fazer o convite para a vida eterna. E de que o seu pecado não é tão grave assim, né? Então ele está com aqueles dois pressupostos com problema. Então ele vem, o que eu vou fazer de bom? E Jesus já no início diz que, por que você me pergunta sobre o que é bom? Somente um é bom. Então perceba que o rapaz está falando sobre fazer coisas boas e Jesus responde para ele que só existe uma pessoa boa. Então existe uma diferença entre fazer coisas boas e um único que é bom e que dele procede bondade. Mas ainda assim Jesus responde para ele, né? Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos, porque foi o próprio Deus que deu esses mandamentos. Só que ele é ousado, né? Ele pergunta quais, como se pudesse escolher quais mandamentos. Quer dizer, eu quero me relacionar com Deus, mas eu escolho quais eu quero obedecer ou quais são necessários para a vida eterna. Jesus, com muita calma, paciência, vai dizendo para ele todos aqueles relacionados ao próximo, né? Então ele até diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então fica muito, muito claro isso que Jesus está
permitindo ele para ver até onde ele vai, mas ele ainda está com esses pressupostos errados ainda, de achar que ele é bom e de achar que ele pode tomar a iniciativa, né? E o jovem, mais uma vez, dentro da sua arrogância, e ele diz assim: a tudo isso tem obedecido. O que me falta ainda? Então perceba que essa pergunta que ele faz para Jesus é tipo aquilo que a gente fala muitas vezes, né? A gente diz assim: ah, esse cara é tão bom, só falta Jesus. É mais ou menos essa situação que esse jovem se encontra. Por quê? Porque o que Jesus propõe no final de tudo não tem a ver com cumprir regras, mas tem a ver com seguir um homem. Então perceba que, de novo, o chamado é igual para todos. Não se trata sobre guardar os mandamentos simplesmente, ou cumprir isso, aquilo, aquilo outro, para fazer coisas boas e adquirir a vida eterna. O que Jesus fala para ele é que, no final das contas, ele precisava mudar a vida dele e seguir Jesus. De novo entra os passos sobre obediência, sobre arrependimento e sobre relacionamento. E é isso que esse jovem rechaça. É isso que o entristece. Porque ele esperava uma resposta fácil. Ele esperava uma resposta, oração do pecador. Vou fazer isso e acabou. Mas isso não acontece aqui, porque Jesus primeiro chama ele para obedecer a sua palavra. E ele fala, então vai lá e vende tudo que tem. E ele não faz isso. Diferente de Pedro, quando sai, pula do barco. Ele não tem esse processo de obediência nem de arrependimento, porque precisava uma mudança. Ele precisava deixar de ser aquele cara rico para se tornar, abraçar uma pobreza voluntária. Esse chamado não é para todas as pessoas. Isso tem a ver com aqueles conforme são os ídolos do coração de cada um, conforme a situação de cada um está colocado. Não tinha como Pedro vender tudo o que tinha, porque pelo jeito ele não tinha muito o que vender. O ponto dele era outro. Mas para esse jovem, aquilo que não fazia ele relacionar com Deus era o seu amor aos tesouros, ao seu dinheiro, aos seus bens. E tudo que Jesus fala então chama ele para uma obediência, chama ele para um arrependimento e, principalmente, entrar nesse relacionamento de seguir Jesus. E é aqui que a situação é recusada. Bom, obediência simples. O que Jesus espera a partir do seu chamado? Existem muitas respostas para o seu convite? Só existem duas respostas: sim ou não. Deus não anula a responsabilidade humana nessa situação. Somos nós que damos a resposta ao convite. Isso precisa ficar muito claro. Só que nesse processo de dar resposta ao convite, às vezes nós achamos que nós somos quem fez o chamado, o próprio convite, e achamos que a nossa resposta vem da força de nós mesmos. Então, esse é o grande problema que pode produzir uma graça barata. Mas quando entendemos que o chamado vem de Deus e que ele nos capacita para dar uma resposta, é bem provável que essa graça ela vai ser irresistível e vai nos conduzir a dizer um sim para o Senhor. Existe um conflito presente desde a entrada do pecado, de que somos chamados a não viver de forma radical. Isso aqui é algo muito importante. Quando pessoas decidem abraçar o chamado de Jesus e obedecer de forma simples e radical, é bem provável que aqueles que estão à volta, aqueles que estão no status quo, vão dizer, cara, para com isso, não é bem assim. Quando aqueles jovens na Galiléia começam a viver um estilo de vida diferente dos demais, eles são repreendidos, eles são perseguidos, tentam calar eles. Então, isso é muito presente. Então, primeiro, a gente tem um inimigo chamado diabo, o Deus desse século, que quer manter a gente cego, quer manter a gente surdo para o chamado e para aquilo que Jesus está nos falando e chamando, né? Além disso, existe um status quo, existe um padrão de vida, até de certa forma correto,
que é contra qualquer tipo de radicalismo, de obediência, de ir atrás. E isso está nos nossos corações. Eu posso te garantir isso. Porque nós vamos pensar muitas vezes antes de responder ao chamado de Jesus. Porque nós preferimos essa tranquilidade, essa normalidade, esse equilíbrio a responder ao chamado de forma radical. Mas o que precisa primeiro saber é de que a gente é responsabilizado pela nossa resposta. É nós que estamos respondendo. Que nós podemos saber que existe uma graça para ouvir e uma graça para aceitar o convite, responder o convite, responder com obediência, responder com arrependimento e entrar em um relacionamento. Então, todavia, em outras situações, eles consideraram o chamado importante ou aceitá-lo, depois de não viver de acordo com ele, seria considerado um grande desrespeito. Isso aqui é algo também muito importante. Por exemplo, se, sei lá, seu pai faz um convite para você fazer algo e você, num primeiro momento, diz que vai fazer e depois não faz, você pode ficar mal e também você vai ficar mal visto pelo seu pai. Seu pai vai achar, nossa, que menino tratante ou que menina tratante, né? Se seu patrão fizer um convite para você participar de um evento importante, algo muito importante para a empresa, e você tomasse a mesma tipo de iniciativa que dissesse assim, nossa, sim, eu vou lá, vou participar, vou me comprometer e tal, e depois você não faz isso, você vai ficar muito mal visto na empresa e depende da situação, você pode até ser demitido, depende o grau de importância que a empresa deu e que investiu em você e você não correspondeu. O que é interessante é por que só no chamado de Cristo a gente acha que pode aceitar o chamado e não obedecê-lo. Por que nesse chamado a gente acha que pode só confessar com a boca, mas não responder com uma obediência radical, objetiva, clara, simples, àquilo que ele nos pede? Então, precisa ficar muito claro que existe uma responsabilidade nossa que nós precisamos tomar, se a gente quer ou não segui-lo, e segui-lo de todo o coração. Então, apenas precisamos lembrar de que a graça, o chamado e o poder para obedecer vêm de Deus em Cristo. Existe uma responsabilidade nossa, precisamos ter clareza disso, não podemos levar o chamado de Jesus como algo qualquer, mas precisamos lembrar sempre disso, que a graça, o chamado e o poder para obedecer vêm de Deus em Cristo. E é isso que o próprio Jesus vai dizer logo após a conversa com o jovem rico. Ele diz assim: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Perceba que Jesus aqui ele não está tocando só na questão de uma riqueza material. Senão a pergunta dos discípulos não seria essa. Senão eles ficariam tranquilos, porque eles não eram ricos. Eles iam ficar de boa, tipo, então tá tranquilo, pra gente tá resolvido. Somos pobretão mesmo, tá garantido nossa salvação. Mas eles não fazem essa pergunta. Eles perguntam, quem pode ser salvo? Se essa dureza de coração que impossibilita obedecer o chamado, entrar no arrependimento, né, de mudança de vida e entrar no relacionamento com Jesus, quem pode ser salvo? E Jesus então é muito claro, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós precisamos ter essa clareza. A graça, o chamado, o poder para obedecer vem dele. O que nos cabe é quando esse chamado acontece, se já aconteceu na sua vida, você saber que você disse sim. Se não aconteceu, que você diga sim. E significa que não é algo uma vez na vida e acabou. Significa que é um caminhar com Jesus. Então, é um chamado que nos chama a seguir ele e andar com ele em obediência radical e simples.